Tá na minha touca, hein? Tô com muito frio na careca aqui. Hoje eu acredito. Vocês bem, não acredito. Frio tá demais, né? Demais assim. Pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Não tá melhorando lá pra vocês. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois aquele que Boa noite, meus amados irmãos, meus queridos amigos, a todos quanto nos ouvem nessa noite. É agora um momento glorioso, um momento maravilhoso, que é o momento em que nós vamos agora louvar e enaltecer o nome de Deus. O nome de Deus precisa ser enaltecido, adorado. Não podemos esquecer disso. Eu quero chamar agora a atenção de todos para o momento de oração, pedindo a Deus a direção dele para este culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amantíssimo Pai, estamos diante do Senhor, em nome de Jesus, pelo amor que o Senhor tem ao Senhor Jesus e pelo próprio sangue dele. Para, ó Deus, dizer que o único Deus é o Senhor. O nosso único Pai é o Senhor. E, portanto, esse momento, ó Deus, é dedicado totalmente ao Senhor. E para isso nós pedimos a tua direção. Para os cânticos, a direção para a leitura e a exposição da tua palavra. Eu quero orar em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar. Vamos cantar o hino de número 469. Vamos louvar a Deus com este hino. 469. Batalha, são fiéis, com ele.
disse ontem aos senhores, e que hoje seria a segunda parte da nossa mensagem de ontem. Hoje é a segunda parte. O tema é resgatando valores morais da família. E o texto básico nosso nessa noite está no livro de Salmos, Salmos capítulo 42, versículo 1 e o 2. Está ali a palavra para nós nessa noite. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Comparação linda que o salmista fez. A minha alma tem sede de Deus. Mas ele diz que assim como o servo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É um desejo muito forte para querer Deus como o nosso treinador, capaz de nos levar a resgatar valores imprescindíveis para a família. Gostaria de continuar dizendo que Deus, ele é um ser moral. Deus é um ser moralmente perfeito. O Deus moral exige que o homem seja como ele. Este homem tem que desejar a Deus. Este homem tem que anelar por Deus. Este homem tem que sentir falta de Deus. Este homem tem que sentir fome de Deus. Esse homem. Por não ser o objetivo principal desse estudo, não vamos entrar em muitos detalhes sobre os atributos morais de Deus, mas apenas citaremos um que contempla todos os demais: santidade. Ele chega a dizer: sede, pois, santo, que eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Este é um resgate que a família, não é? Ou seja, este é um valor fundamental para que a família deseja resgatar. Santidade. Santidade é separação, é uma vida separada, contrita e separadamente para Deus. Quando nós buscamos a santidade, seremos como a corça, que ela vai em busca das águas correntes. A história diz que, na época, esses animais, eles comiam algo venenoso, tem muita erva venenosa, eles comiam e eles mesmos reconheciam, comia algo errado, comia algo que está fazendo mal, e eles então corriam para as águas. Mas que águas? Diferente, águas correntes. E diz que eles tomavam aquela água, e aquela água então limpava eles por dentro. A nossa santidade, o nosso desejo de buscar a santidade de Deus é assim.
tira de nós, muitas coisas que estragam os nossos valores morais, que são os valores da família. São os valores da família. Deus diz em sua palavra, ele fala na sua palavra, as escrituras sagradas diz, sejam santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O que é santidade? Santidade é pureza. A família, ela deve lutar por pureza. É se manter separado de tudo que é impuro. É manter separado do que é profano e abraçado com o que é divino. Isso é santidade. Deus nos criou para sermos como Ele é. E o relato da criação revela que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Então, isto é valor, parecer com Deus, com as atitudes de Deus, na vontade de Deus, a família unida, buscando a Deus. Minha esposa e eu, nós temos um costume de dizer que a família é um time. É como um time. O time que não joga bem tende a perder. E quando esse time joga bem, resgata os seus valores. Nenhum time vai levantar, não é, o seu galardão, não é, a sua taça, se não lutar bem, se não jogar bem. Ele jogando melhor do que os outros, certamente ele vai levantar a sua taça, como o Flamengo tem feito. É se manter separado. Deus nos criou para isso. Esse texto sagrado nos mostra, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos mostra que a intenção de Deus ao criar o ser humano era que o mesmo fosse igual a ele. Porém, o homem não foi, mas é a intenção de Deus. E o apóstolo Pedro, então, fala desse desejo do Senhor, não é? De que sejamos iguais a ele. No sentido que sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, quando não conhecia a palavra do Senhor, quando não era ainda um crente, quando não era luz do mundo, não é? Nós vivíamos na ignorância. Agora não, nós conhecemos a verdade. Bem por isso, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Não é? Deus chamou a família. Essa família foi constituída por Deus, não é? E aprovada por Cristo. Deus constitui a família no Éden e em bodas de Caná da Galileia. O Senhor Jesus, então, institui a família. Que essa família, ela seja, ela lute para resgatar os seus valores. Toda família tem os seus valores. Não existe. Todas têm. A imoralidade da sociedade influencia nossas famílias.
A imoralidade da sociedade influencia os nossos filhos. Consequentemente, nossas igrejas. Concordamos que os deveres de cidadania, como o voto, por exemplo, sejam nossas armas democráticas para fazermos mudanças necessárias. Porém, sabemos que a natureza humana sempre vai se inclinar para o que é imoral, em detrimento do santo. O profano, meus irmãos, é o perverso. O que Deus não quer ver é perversidade na família. Deus não quer ver uma família perversa, filhos perversos, porque não foi esta família que ele, na verdade, constituiu. Não foi, de maneira nenhuma, essa família. Portanto, não é a sociedade, ela influencia isso. As nossas igrejas, muitas vezes, já estão contaminadas pela imoralidade. E quem as leva às igrejas? As famílias que nunca sequer resgataram os seus valores. Os valores precisam ser resgatados, para que a imoralidade não entre no lar, muito menos na igreja de Jesus. Concordamos que os deveres de cidadania com voto, por exemplo, seja a nossa arma democrática. Porém, o resgate dos nossos valores morais para a família é a forma de resgatar o que é sagrado e o que é divino para a nossa família. O profano, eu disse que ele é o perverso. Seduzem, modifica para pior o modo de viver na sociedade. Se tivermos uma carência moral no relacionamento com o próximo, não experimentaremos a paz e a liberdade para a qual fomos criados. Essa aqui é a verdade. Nós fomos criados para a paz. Porém, esse padrão moral tem sua fonte aonde? Esse padrão moral tem a sua fonte em Deus. Não é no ser humano próprio. Não é na sociedade. Porém, em Deus. Aí a família vai formar um time vitorioso, um time sagrado, um time que ganha, um time que vence e um time que vai com o Senhor Jesus até o fim. Deus e nossa sociedade está a fonte em Deus e nossa sociedade está carente da moralidade de Deus. Está carente. Diz a Bíblia que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Este afastamento de Deus gera imoralidade. Antropologicamente falando, o ser humano é carente do outro. Não é? Por quê? Porque ele é gregário. Deus o fez gregário. Espiritualmente, do caráter, da moralidade e da moral de Deus. Um precisa do outro, um ora pelo outro, um busca pelo outro. A Bíblia diz, quando um chorar, o outro chora, quando um alegrar, o outro se alegra. A família ela é assim, ninguém pode estar contente com a desgraça alheia dos outros. Porém, quando alguém chora, é motivo para me chorar. E o que provoca isso é o amor que nós temos a cada um. É um valor que nós não podemos deixar de ter. O nosso texto diz que o salmista declara esta sede de Deus.
assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na presença, ó Deus. Salmos 42, 1 e 2. Eu tenho sede de ti. De quem? Do Deus vivo. Aquela sede, como diz aquela gana. Antigamente, era comum você olhar aqueles pais de família, não é? Andar 18, 20 quilômetros a pé para ir num culto. Para ir num culto. Passando por rios cheios, caudalosos, atravessando para ir para um culto. Hoje, muitos moramos quase dentro da igreja e nem assim ninguém quer ter. Queridos, o que é isso? É falta de desejo. Essa falta de desejo gera uma antipatia e não uma empatia. Deus quer que nós geramos dentro de nós uma empatia por Ele e não antipatia. Deus opera mudanças através das famílias. Tanto é que Ele chamou família. Creio que este é um tempo em que Deus está procurando famílias através das quais Ele possa fazer as mudanças necessárias na sociedade e, por que não dizer, em algumas igrejas, que tanto precisa disso. Deus sempre operou através de famílias. Mesmo quando usa um homem ou uma mulher, ele menciona a sua família. É só você pegar e abrir lá o último capítulo de Romanos, você vai ver saudação a 16 famílias. Famílias que se uniram, famílias que resgataram valores no Romanos capítulo 16. Deus sempre operou através de família. Deus ama a família. Os sucessos e insucessos na Bíblia têm como pano de fundo a família. Há famílias que deram mau exemplo e foram uma vergonha, como a família de Adão foi uma vergonha, por exemplo, desobedecer a Deus e depois ficaram jogando a culpa um no outro. Adão culpa a Eva e a Eva culpa a serpente. É assim mesmo. Quando nós erramos e não reconhecemos o nosso erro, não humilhamos diante de Deus, não buscamos sarar o nosso próprio corpo, a nossa vida, a nossa tendência é ficar transferindo as nossas responsabilidades sobre os ombros dos outros. Assim foi aquelas famílias que foram verdadeiros maus exemplos. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isto? A mulher responde: a cobra me enganou e eu comi. Ou a serpente. Mas também há relatos de famílias que, através de seus atos, glorificaram a Deus, como a família de Noé, por exemplo. Uma família unida, uma família coesa, uma família que ouvia um pai, uma família que obedecia um pai e uma mãe. Trabalharam junto com seu pai e a sua mãe por 120 anos, construindo aquela arca, enfrentando gozação, enfrentando barulho, enfrentando crítica por 120 anos, até que Deus chega no fim e a Bíblia disse que Deus, ao fechar a porta da arca, Noé, com toda a sua família, entrou dentro da arca. Você sabe que a arca, analogicamente falando, ela é símbolo da nossa salvação.
A sua família está dentro da arca ou ela está fora da arca? Ou ela está fora da arca? Noé foi fiel a Deus. Em um meio, a um contexto de extrema corrupção como está hoje. Ele levou a sua família a se sobressair com um comportamento diferente de todas as famílias do mundo daquela época. O que Deus espera, meus queridos, de cada um de vocês e de nós aqui, não é que nós sejamos como a família de Noé e que nossas atitudes possam sobressair com comportamentos diferentes e por isso achou graças aos olhos do Senhor. Que homem fantástico, que mulher fantástica. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que, na verdade, sempre estavam pensando em fazer coisa errada, pensando em fazer mal. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus ficou muito triste por haver feito o ser humano. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que diz: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Como é que Deus está com a sua família e com a minha? Ele está triste, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Oxalá, meus queridos irmãos, meus amigos, que Deus esteja aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 10. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia uma comunhão com Deus. Como famílias, precisavam resgatar e preservar os valores morais. Imagine uma panela com um delicioso cozido, com legumes, com carne zelosamente feitos e selecionado. O tempero também foi de forma especial para acrescentar sabor e cheiro e fazer salivar. Foi a comida dele. Note bem, ele ficou, são 300 e poucos dias dentro de uma arca, 375 dias. Quem foi lá dar a verdura para ele, meus irmãos? Quem foi dar ele? Você acha que ele tinha plantado verdura para ela ficar viva aquele tempo todo e tinha lugar? Não. Quem os alimentou foi o Senhor. Quem segurou a barra foi o Senhor. O Senhor Deus segura a barra da família, quando essa família resgata valores. Quando essa família resgata valores. Na família, um grande resgate é a oração. Oração uns pelos outros. Não se vale a pena na família bater boca ou dizer outra coisa. Se você não puder ajeitar o seu problema de uma forma, você pode com o joelho no chão e pedindo a Deus por alguém que sempre vai precisar de Deus na nossa família. Na nossa família nós sempre vamos ter alguém precisando de um socorro urgente e o nosso médico é o próprio Deus. E assim nós fazemos, não é? Deus então ajeitou tudo. Mas se o cozinheiro tiver esquecido de colocar o sal, o sabor não vai corresponder ao desejado. Até na cozinha é assim. Eu contei ontem a experiência que eu fui aí cozinhar aqui, minha mulher pediu e eu coloquei o sal numa quantia desejada. E no fim, quando foi experimentar o quiabo, parece que tinha feito com a água do mar, não é? Mas tudo deu jeito. E o quiabo tornou-se saboroso. Comemos todo
e nos fez muito bem. O resgate de valores é interessante, é imprescindível na nossa família. Nós temos uma facilidade de criticar uns aos outros, especialmente quando é da nossa família. A primeira coisa que se faz dizer é o seguinte: não tem mais jeito, que é isso, que é aquilo outro. Nunca diga isso, seja quem for da sua família, não é? Dobra o seu joelho e ora por ela, e busca a Deus por ela. Se não tiver a comida com tempero colocado de quantidade correta, vai ser uma decepção essa comida. Da mesma maneira, uma família não deve ostentar uma aparência piedosa sem ser piedosa. Não deve falar em nome de Deus sem agir como Deus. Não deve consumir coisas caras e não pagar as suas contas. Não adianta nada. Não deve se banquetear de coisas constantemente enquanto o seu vizinho passa fome. Como família, devemos lembrar do sal, não é? Nos nossos pequenos gestos, como, por exemplo, não falar mentira, não dar calote nos credores, não cobiçar o que seja de outros, não enganar as pessoas, ensinar uma criança a não pegar o que não lhe pertence, não colar na prova, não falsificar atestado médico para faltar no trabalho, não dirigir de forma desordeira, respeitar as leis, por mais que não concordemos com elas, ser honesto nos negócios e não furar a fila. Não faça isso, não é importante. Dar um jeitinho nas coisas que são erradas e depois você apresenta-se com a cara de santo, de nada adianta. Para obter vantagem, não é? Dar um jeitinho em tudo, lei de Gerson, não é? Lembramos que o nosso Deus espera que sejamos sal e luz num mundo carente de moral para pensar e agir. Não espere que os demais membros de sua família mudem o comportamento. Seja você a mudança no seu lar. Seja você. Lembre-se sempre que o exemplo vale mais que o sermão. Muito mais do que o sermão. Pais, ensinem a natureza dos atos aos seus filhos, disciplinando com amor quando necessário, mas principalmente dando exemplo de comportamento. Busquem a ajuda de Deus para operar as mudanças necessárias na sua família. A Bíblia diz que Deus nos ajuda em tudo quando buscamos. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Confie nele. No Salmo 37, versículo 5, disse que ele o mais fará. Ao invés de ficarmos reclamando da sociedade, dos corruptos, dos imorais, dos ladrões, vamos ser a sociedade que devemos ser. Não comunam com essas coisas, porque daqui a pouco você está sendo tal como elas são. Não faça isso, ore por elas. Não desprezemos o poder de formação e transformação que tem o lar, e esse poder é na família. Finalmente, irmãos, que o cidadão é formado, não é? Formado é na família. O cidadão é formado na família. Haja visto que essa quantidade de pessoas, ladrões, homicidas, esse povo todo aí, já tem estatística certa que diz mal formados na família. Mal formados na família. É triste dizer isso. O bom crente, então, ele é uma pessoa ensinada. Não faça nada esperando reconhecimento ou recompensa dos homens,
Não faça isso. Há pessoas que gostam até de fazer as coisas, porém, primeiro ela quer receber o reconhecimento dos homens, o reconhecimento da sociedade. Não faça isso. Mas uma coisa, um conselho eu te dou. Toda vez que você fazer o bem a alguém, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para Deus. Porque quando você faz para a pessoa, é como dizia o velho meu pai, quero citá-lo novamente. Ele dizia, meu filho, faça o bem, mas não esqueça, quem faz o bem, prepara a cabeça porque o pau vem. É verdade. Muitas vezes aquelas pessoas que se dispõem a te criticar, a falar de você, geralmente são pessoas que em dado momento da vida você ajudou tanto, né? E aí você vai cair em desgosto por isso. Por que você vai cair em desgosto? Porque você fez para ela e você não fez para Deus. Entende? O que eu quero dizer é isso, não é? O reconhecimento dos homens, não faça isso, para não ver e chorar diante da sua família e junto com a sua família. Viva para a glória de Deus. É a maneira de se resgatar valores. Receba a recompensa dos céus. É a forma de resgatar valores. Quando nós vivemos para a glória de Deus, separados para Deus, vamos resgatar valores. Vamos tratar bem a cada um e nós vamos crescer juntos na nossa família. E o nome de Deus sendo louvado dentro da nossa família. Esse mês de maio, costumam dizer, é o mês da família. Todo dia é o dia da família. Porém, como escolheram este mês para dedicar à família, estarei pregando sobre a família. Espere por isso, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e a nós também. Vamos cantar um hino 380, é isso? 380. Alegria concedida.
Muito bem, continuando aqui com o nosso culto, ainda não terminamos, não é? Temos algumas considerações a fazer para depois a gente orar e aí dar declarado como terminado o culto. Meus queridos, como você sabe, estou me dirigindo a vocês com muito amor. Deus é testemunha do meu coração, com muito amor mesmo. Eu quero falar com vocês sobre missões. Eu sei que está sendo difícil. Está sendo difícil para todo mundo. Mas, meus irmãos, os missionários, eles estão lá na ponta da linha, sem recurso nenhum. Em lugares, algum deles, em lugares onde estão, onde as coisas são muito mais caras do que nós aqui, tudo mais caro, não é? E a nossa oferta missionária, ela tem caído. É com carinho que eu estou pedindo para vocês. Vamos voltar ao nosso primeiro amor. Qual o nosso primeiro amor? Foi um voto missionário que nós fizemos a Deus. Naquele voto, com a nossa expressão de amor a missões, nós dissemos para Deus: Senhor, eu não vou falhar. Tem alguns irmãos falhando. A Bíblia diz que se for para a gente fazer um voto e não cumprir, é melhor que não tivesse feito. Portanto, eu chamo a sua atenção, tá? É com muito carinho, com muito amor mesmo. Vamos pisar um pouco aí, mandar um pouco mais de conforto para os nossos missionários, não é? Muito bem, eu esqueci ontem de orar, agradecendo a Deus pelo meu irmão João. Meu irmão João fez aniversário, não é? Ô João, ficou um pouco mais velho, né, filho? A vida é essa mesmo, nós estamos juntos nesse barco, não é? No dia 13 foi eu, e mais velho, e dou graças a Deus, porque Deus permitiu que eu vivesse mais um ano. Então, João, a minha oração é que permita Deus você viver muitos anos. Agradeço a Deus por ter você como meu irmão, não é? Meu irmão por duas vezes, né? Meu irmão é na fé e meu irmão carnal. Quero dizer para vocês, antes de orar também, nós temos os nossos cultos pela internet, né? Todas as quartas-feiras, 20 horas. Quem prega às quartas-feiras, 20 horas? Pastor Uziel. E no domingo, às 10 horas da manhã, quem prega? Pastor Osival. E sábado, quem prega? Sou eu, pastor Domiciano, às 8 horas da noite. E aos domingos, eu, pastor Domiciano, esse que vos fala, às 19h30. Tá, desta forma, foi dividido os nossos deveres. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar em tudo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar então, né? Acho que eu não esqueci nada, né? Senhor Deus, aonde foi parar essa mensagem, eu não sei. Mas a minha oração, meu Deus, é que ela tenha parado em muitos corações e germinados frutos ali dentro, Senhor. Quero pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias. Toma as nossas famílias nas tuas mãos. Toma, Senhor, a família do Jorge nas tuas mãos. Quero pedir ao Senhor uma bênção especial para o meu irmão João. Obrigado por mais um ano. Continue abençoando o teu servo. Que ele continua, Senhor, vivendo para a alegria do Senhor, para ele e para os seus. Meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, os pastores da igreja, abençoa esses homens e as suas famílias
que nos ajuda, ó Deus, transmitir a tua palavra. Toma as nossas famílias nas tuas mãos. Eu rogo em nome de Jesus. Amém. Creio que só, né? Que Deus abençoe a todos e o nosso culto então chegou ao fim.